Vamos deixar agora para discussão, né? Nós temos ainda alguns minutos. Quem quiser fazer alguma pergunta. Identifique-se e também direcione a pergunta para o palestrante. Bom dia, meu nome é Ângelo Roncalli, sou do Ceará. A pergunta é para o Raul. Múltiplas trials e intervenções não mostraram, exceto no caso do Reducit, que reduzir os triglicerídeos não impacta em eventos na doença coronária. Entretanto, temos um problema. Digamos assim que eu tenho o meu paciente que esteja na meta, um LDL controlado, dependendo do fator de risco, e eu persisto com um triglicerídeo de 280, eu vou ter a cobrança do paciente ou da família, obviamente, se esses entenderem. O que é que eu faço? Boa pergunta, obrigado. Então, isso é super frequente, né? E você sabe, quando saiu o Prominent, eu tive umas discussões dentro do meu grupo de parar de dar os fibratos para os nossos pacientes com dislipidemia mista. É claro, se o paciente tem 600 de triglicéridos, 700, nós estamos preocupados com pancreatite também, aí precisa da droga para evitar que isso ocorra, né? Mas, realmente, esse sujeito com hipertriglicemia moderada, como a gente não tem clozapine etil aqui no Brasil, até o Márcio depois pode falar, nos Estados Unidos eles têm lá, mas assim, a gente fica um pouco sem opção em relação ao triglicéridos. Então, é o que eu falei para vocês, olhem a ApoB. Se essa ApoB estiver alta, o que é alta a ApoB? Acima de 90 ou 0,9, baixa mais a ApoB. Como é que eu faço isso? Eu dou mais estatina, eu dou ezetimibe, eu dou inibidor de PCSK9, que é o que dá para você fazer para tirar essas partículas proaterogênicas, que provavelmente vai mitigar esse risco que os triglicéridos estão indicando. Ele continua sendo um marcador de risco, que nem HDL. Ter HDL baixo não é bom, mas você mexer com HDL não tem benefício nenhum. Então, eu acho que é importante colocar isso. E aí, veja, eu acho que você vai ter que explicar isso para o seu paciente, porque, né, ele vai estar, puxa, doutor, triglicéridos não está bom, não sei o que e tal. Então, precisa conversar com o paciente e aí procurar outros marcadores que possam nos ajudar a tentar minimizar esse risco que ele vai continuar existindo. Nós não podemos ignorar que o risco existe. Não é porque o trial foi negativo, é que nós vamos ignorar o risco, né? Então, ApoB, PCR, por exemplo, se a PCR desse cara estiver alta, eu acho que você usar a colchicina, que é o que o Ridker está propondo para nós atualmente. Então, essa vai ser a maneira de conduzir esses pacientes daqui para frente. É claro, veja, triglicéridos responde muito bem a estilo de vida, perda de peso, atividade física, não beber, etc., coisas que a gente pode tentar ajudar a baixar o triglicéridos do paciente. Renato? Oi, parabéns aos três apresentações, muito boa. A minha pergunta é para o Márcio. Márcio, do ponto de vista prático, o paciente em prevenção secundária, em que o cardiologista o paciente assintomático e o cardiologista dele repete manjo, toma a cada 5 anos, paciente já revascularizado, percutâneo ou estenotomia, e aumenta o score de cálcio, esse paciente está em uso de estatina de alta potência. É importante, claro, ver a morfologia da placa, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso? Acho que nesse caso específico tem algumas coisas. Primeiro é que no paciente em prevenção secundária, no paciente revascularizado, a gente nem deve usar score de cálcio, porque não existe validação nesse ambiente, porque a própria mudança de fluxo muda o desenvolvimento da placa, a estrutura da placa, e simplesmente não tem validação clínica de que o score de cálcio tem valor incremental numa circunstância que a gente sabe que a anatomia é grave, que tem múltiplas lesões, etc. Então, do ponto de vista do score de cálcio, nem deveria ser reportado, a recomendação geral é nem reportar quando tem revascularização prévia, para problemas de uso clínico, tanto se quer seja stent, quer seja revasc, depois que tem, não é nem para colocar, não é para medir o score de cálcio, e se alguém medir, não usaria como uma métrica para nada. Eu acho que um paciente que já é revascularizado, a meta de tratamento é agressiva, independente da placa estar progredindo ou não. Eu não acho que a carga de placa, nesse caso, é essencial para a definição de conduta, porque não tem nenhum cenário que esse paciente não deva ser tratado de forma agressiva. Márcio, já que você falou desculpa, vou me meter aqui, no score de cálcio, na prevenção primária. Tá? O cara tem 100 de score de cálcio, a gente sabe que esse cara tem um risco de 1% por ano, mais ou menos. Aí, 5 anos depois, você resolve repetir. Porque os pacientes pedem para a gente, doutor, eu sei que o senhor está me dando estatina, meu LDL está 70, mas será que não podia ficar 30? Será que eu não deveria estar tomando aspirina? Aí você vai lá e repete o score de cálcio e vê o 400. A gente sabe que pode haver uma progressão pela estatina, a gente sabe que a estatina não causa tudo isso, mas a doença progrediu.
E aí, como é que a gente faz? Eu acho que uma das áreas de grande gap de conhecimento que a gente tem na prevenção primária com score de cálcio é realmente se, quando repetir e se repetir, como lidar com o resultado. Porque, primeiro, todo mundo que tem placa, o score de cálcio vai subir com o tempo. Obviamente o risco aumenta com a idade, mas a ideia de que a placa, ela muda a estrutura dela e ela vai calcificar com o tempo. Com ou sem estatina, com o passar do tempo, o score de cálcio de quem tem placa vai aumentar. E a estatina tem alguma indicação de que aumenta um pouco mais, de forma que as pessoas querem interpretar como positiva, que é uma indicação de melhor estrutura da placa, de uma placa mais estável, que é um pouco mais teórico do que prático, mas, de qualquer forma, existem algumas calculadoras, tem uma calculadora do Mesa razoavelmente interessante, que dá uma ideia de qual é a progressão esperada da placa. A minha sugestão, na falta de dado melhor, é de que você pode usar essa calculadora para estimar qual seria a progressão, entre aspas, natural dessa placa. Se você tem uma progressão que é acima disso, assuma que a placa está progredindo mais do que ela deveria. E, de qualquer forma, alguns estudos que fizeram simplesmente estimar o risco com o score de cálcio inviscente de estatina, funciona. Então, se o seu paciente tem um score de cálcio muito alto, provavelmente ele precisa de um tratamento mais agressivo, porque a placa não era para progredir tanto assim. A única coisa, detalhe nisso, é que a progressão do score de cálcio não é linear. Então, se você já tem um score de cálcio de 1.000, de 1.500, aí essa estimativa de progressão é meio inútil, porque ele vai subir muito com o tempo, porque ela é meio escala logarítmica. Só que, sinceramente, se já tem 1.000 de score de cálcio, aí realmente repetir para saber se progrediu para 1.500 realmente de nenhuma utilidade. Na minha opinião, o estresse é mais do paciente do que da gente. Se você tem uma carga de placa alta, você sabe que você tem que ser agressivo do ponto de vista de... Não ser agressivo com o paciente, agressivo com o tratamento, tá certo? E tentar minimizar, mas fica aquela história, mas doutor, minha doença está progredindo, será que não é melhor eu não tomar inibidor de PCSK9? Então, veja, essa pergunta a gente responde todo dia no consultório, né? Então é muito importante. E outra, como o Márcio colocou, claro que tem isquemia também, mas nós estamos, assim, carga de placa é o principal marcador de risco. Então, quanto mais placa o cara tiver, mais chance ele vai ter de ter desfecho. E não significa, mesmo que o cara tenha um score de cálcio de 1.000 ou cheio de placas moderadamente obstrutivas, etc., não temos que ficar correndo atrás da isquemia, né? Eu acho que isso é importante. Claro, se você está tendo dor no peito, está tendo espinéia, é diferente, né? Bom, deixa vocês perguntarem. Mas eu acho que um aspecto importante é que o score de cálcio, ele te dá a indicação que você precisa de dar um tratamento adequado. E, às vezes, o pessoal fica repetindo e não sabe interpretar adequadamente o resultado e não faz a intervenção que é necessária. Né? Acho que o professor Protásio queria falar. Tem outra aqui. Oi. A pergunta vai para o Raul. Queria também parabenizar que, como é bom estar no Congresso, a gente já está há alguns anos, aí, há 30 indo em Congresso, tem uma aula que agrega tanto para nós na prática clínica. O Raul falou a coisa mais importante são as placas, realmente. Você pegar um paciente com placa, nós temos uma farmacologia. O Raul fez um comentário assim, não, lógico que a gente não vai dar tudo para esse paciente. Mas esse paciente que, porventura, tem essa condição financeira e tem disponibilidade em tomar a medicação, eu acho que nós devemos dar tudo. Né? Por que não dar tudo? Não dá colchicina, inibidor do PCSK9, não dá estatina com ezetimibe, não dá colchicina e assim por diante. Você acha que esse paciente disposto, nós devemos realmente usar essa polifarmácia com placa? Olha, essa pergunta ela é excelente, porque é uma dúvida que nós todo dia ficamos. A gente sabe que tem evidências de diversos mecanismos diferentes no processo aterosclerótico. É um processo que depende, né? Claro que para certos indivíduos ele vai ser muito mais inflamado, outro vai ter muito mais colesterol alto, etc. Do ponto de vista dos estudos clínicos, é importante a gente colocar que a maioria dos estudos com GLP-1, colchicina, etc., eles não foram feitos em sujeitos que estavam com 20 de LDL. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em consideração. 80, 90 de LDL é a média do LDL colesterol nos estudos todos com essas outras intervenções. Então, veja, como eu tenho o meu viés do cara do colesterol alto, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar o LDL bem baixinho. Se tem condição, ok, taca inibidor de PCSK9 no sujeito, deixa ele com colesterol baixo. Agora, vai ter caras que vão estar, o indivíduo é obeso, ele é diabético. Então, veja, eu acho que eu gosto muito do análogo de GLP-1. E o análogo de GLP-1 tem uma ação anti-inflamatória também. Mas será que o sujeito que está tomando um análogo de GLP-1, será que ele precisaria tomar a colchicina? Porque a PCR dele vai cair também, né? Então, assim, veja, eu acho que eu tenho pacientes que tomam tudo, porque aqueles casos gravésimos
E outra, eles ainda entram naquela maluquice de ficar pondo um stent atrás do outro, e o cara vem metalizado para mim, com uma carga de placa de ateroma super grande, cheio de stent, e com aquele monte de fator de risco que não foi controlado. Então, eu uso sim, eu tenho paciente tomando inibidor PCSK9, análogo de GLP-1, assim, os antiagregantes, obviamente. Então, sim, eu acho que é possível sim. Eu acho que, e outra, tendo condição de pagar também. E as terapias injetáveis, principalmente as de longo prazo, né? Que, por exemplo, eu gosto do análogo uma vez por semana, eu acho que o inclisiran está vindo aí com injeções semestrais, né? Então, para facilitar a aderência e a qualidade de vida do paciente também, né? Perguntas? Posso complementar o que o Raul falou, porque é uma coisa que eu faço muito na prática clínica. O Márcio, ele tem acesso a todos esses remédios lá em Pittsburgh, então ele pode falar isso, porque de vez em quando ele me manda um WhatsApp perguntando o que eu faço. Combinação de coisas, talvez mais... eu faço até mais do que a maior parte das pessoas de lá. Mas eu não acho que é tudo para todo mundo. Primeiro, porque tem efeito colateral. Segundo, porque tem indicação que é essencialmente baseada no risco do paciente. E se o seu paciente não tem um risco alto, o ganho incremental é muito pequeno. E se o alvo daquela terapêutica não é um problema importante do seu paciente, o ganho é muito pequeno. Então, assim, eu vou usar o Vascepa para tratar triglicérides para um cara com triglicérides abaixo de 120, que nem é indicado, para deixar mais baixo ainda? Não. E se for 120 e pouco, mesmo que eu tenha acesso, é caro, mas às vezes o cara possa pagar. Quanto que eu vou ganhar de baixar de 130 para 60 ou 30 triglicéridos? Eu acho que assim, no paciente de muito alto risco, eu acho que a gente devia ser muito mais polifarmácia e muito mais agressivo do que a gente é, e acho que tem que combinar um monte de coisa mesmo. Mas acho que tem que ser ajustado para o risco do paciente. Quer seja pela estimativa de risco clínico, no assintomático pelo score de cálcio, no sintomático com revascularização prévia na extensão de doença. Tem até uma calculadora nova de risco para o paciente com doença prévia. Prevenção secundária não é tudo igual. Eu tenho paciente de prevenção secundária com únia arterial de DP, mais nada. E que antes disso tinha uma dislipidemia familiar. Você trata o LDL até 40, agora eu preciso tratar mais alguma coisa. Agora que está tratado, o risco é baixo. E eu tenho o diabético, hipertenso, dislipidêmico, tabagista que não para de fumar, que é o cara que eu vou dar tudo. Então eu acho que assim, o Rivaroxaban do Compass, Vascepa, GLP-1, em cima da estatina e da pressão, eu acho que pode ser combinado, mas eu não diria que é para todo mundo só pela motivação e condição financeira. É ajustado à indicação específica que se encaixa e ao risco-benefício de efeito colateral. Principalmente a S anticoagulante, quando combinado, que tem um risco de complicação mais importante. Então, acho que dá para usar muita coisa combinada de muitas formas, mas não é necessariamente tudo para todo mundo, porque o ganho incremental em muita gente é muito pequeno. Por isso que eu gosto das terapias hipolipemiantes, principalmente estatina e inibidor de PCSK9, porque você deixa o sujeito com 10 de LDL e não acontece nada de ruim com ele. Entendeu? Então, veja, é diferente, por exemplo, de um antitrombótico, o cara pode sangrar, às vezes um excesso de drogas antihipertensivas, o sujeito tem uma diarreia, ele fica com 7 de sistólica. Mesmo colchicina, né? Tem diarreia colchicina. Então, a da colchicina, só rapidinho, assim, o estudo não tem redução de mortalidade, sugere que talvez aumentasse a mortalidade por outras causas. Veja, o Chico pode até comentar melhor que eu, né, todas as terapias anti-inflamatórias, você pode, teoricamente, aumentar o risco da infecção, né, Chico? Não sei se queria comentar alguma coisinha. De maneira discreta, né? Mas pode. Mas eu acho que, inclusive pelo que você falou, resultados da colchicina, né, principalmente o COCOT e o Lodoco 2, não foi feita a mensuração da PCR. Então, eu acho que pode até ter sido subestimado o impacto da colchicina, porque você pode estar dando a terapia anti-inflamatória para quem não está inflamado, né? Então, na verdade, fica até difícil você colocar o algoritmo proposto pelo Whittaker, pelo Fuster, de você tratar o risco residual com base na PCR. Eu acho que tem muitos estudos observacionais de intervenção que reduziram, mas especificamente, infelizmente, os usos da colchicina não avaliou com base na presença da PCR. Acho que poderia ter sido até melhor. Eu fui procurar os papers, né, porque eu justamente queria ver uma justificativa para essa proposta, né? Realmente não tem medida, é muito pouco de que tem de PCR medida nesses estudos, não dá para você tirar uma coisa concreta para indicar o tratamento, né? Agora, tem várias medidas que você pode fazer para reduzir a inflamação, mudar estilo de vida, dieta saudável, perda de peso, os agentes antihiperglicemiantes, como o Raul falou, análogo, inibidor da SGLT2, bloquear o sistema de angiotensina. Então, a escolha dos fármacos para tratar os outros fatores de risco, parar de fumar, etc., podem também reduzir a inflamação. Pergunta da plateia, Protásio. Bom, primeiro, parabéns, eu acho a mesa muito boa.
Eu quero fazer um comentário a respeito do que o Márcio disse, que é a questão de tipo de placa e assim por diante. Nós apresentamos ontem um pôster, nosso estudo BARD. O que nós fizemos? Analisamos doentes com lesão não obstrutiva. E até anteontem nós tínhamos 3.020 e poucos pacientes estudados, todos do INCOR, e que foram submetidos a cateterismo ou angiotomo de coronária por suspeita de doença coronária. E aí tem umas coisas interessantes. Primeiro, o risco dessas pessoas, em geral, ao longo de 8 anos de segmento, é 7,55%. Ou seja, não é desprezível. E as pessoas morrem, têm infarto e têm AVC. São as principais coisas. Outra coisa, mesmo os indivíduos que não têm lesão aparente, têm eventos ao longo dessa observação, da mesma maneira que aqueles que têm doença documentada. Então, muito provavelmente, há um problema de avaliação da característica da placa. Então, a próxima coisa que nós vamos fazer é justamente trabalhar com o Cleary para tentar ver o fenótipo da placa, para a gente poder identificar a coisa. A outra coisa que acontece é a seguinte: 58,6% das pessoas que foram examinadas não têm doença coronária estabelecida. Não tem. O que significa que muitos dos exames são mal indicados. Quer dizer, claro, tem que ter alguém que tenha uma doença familiar e tudo mais, faz o angiotomo, não importa nada. Mas 58% não ter nada, significa que está mal indicado. Então, esse é outro ponto. A outra coisa que nós vamos fazer, estamos fazendo, é o PROT e o DAC. Quer dizer, tentar identificar por proteômica quais são as pessoas que têm probabilidade de desenvolver complicações ao longo do tempo. Porque se nós tivermos algum biomarcador, isso seria muito importante para a gente poder estabelecer modos de tratamento para essas pessoas. E a outra coisa, esse é o primeiro estudo brasileiro. Porque tudo isso que o Márcio falou é conversa americana, não é a mesma coisa que a nossa população. Então, isso é muito importante. Agora, por que será que o indivíduo que aparentemente não tem doença também tem eventos? Provavelmente porque o médico disse, o senhor não tem nada. Ele pega e manda ver. Quando ele tem alguma coisa, aí ele trata. Entendeu? Então, aí provavelmente há uma diminuição do risco. Então, nós estamos avaliando todas as variáveis clínicas, a hipertensão, o diabetes, tudo. Tá certo? Mas, principalmente, eu quero ver a aderência. Quer dizer, qual é o efeito de tratar ou não tratar? Como foi mencionado aqui, muita gente, mesmo tendo doença estabelecida, não trata. Então, esses são aspectos que nós vamos tentar responder com esse estudo, mas eu acho que isso que o Márcio mencionou, nós temos o fenótipo da placa, não é só ter, mas o fenótipo. Qual é a placa que é mais propensa a se estabilizar? Eu acho que isso é uma coisa que virá logo para a prática clínica. Obrigado. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Você mostrou que mesmo pacientes de prevenção secundária são pobremente controlados, né? Queria que você comentasse o que você vê com perspectivas, a proposta. O Dr. Fuster, por exemplo, tem proposto o uso da polipílula na prevenção secundária. Você vai diminuir esse gap de não alcançar os alvos propostos pelas diretrizes. Perfeito. Eu acho que é uma proposta assim, que faz muito sentido, que inclusive já foi testada algumas vezes, porque ela atinge 2 problemas que são críticos em relação a essa parte de adesão de implementação da terapia baseada em evidência, que é justamente a inércia terapêutica do médico. Então, assim, obviamente, ele tende a não entrar com o esquema completo necessário para o paciente
e vai postergando algumas decisões, e também a própria adesão do paciente. Então, você abrange aí 2 problemas críticos, a inércia terapêutica do médico e a adesão terapêutica do paciente. Então, ele tem um racional muito forte, particularmente para aquelas terapias que já estão muito bem estabelecidas, que esse paciente vai precisar usar de alguma maneira. Para algumas associações, tem algumas questões de estabilização dos medicamentos na polipílula, e, obviamente, para aquelas que você precisa fazer algum ajuste de dose, tem um desafio adicional relacionado a isso. Mas, conceitualmente, ela faz muito sentido e deve ser mais um caminho para a gente reduzir esse gap no cuidado do paciente. Márcio, eu fiquei super entusiasmado com a sua apresentação, e a gente sabe de intervenções para mudança de placa, sempre usando ultrassom, tomografia de coerência alta, espectroscopia. Já estamos com qualidade na angiotomo para poder testar até as terapêuticas e avaliar adequadamente núcleo necrótico, remodelamento do vaso, componentes da placa? Do ponto de vista de pesquisa, dá para fazer. Do ponto de vista de uso clínico, acho que a variabilidade é muito grande. Do ponto de vista de pesquisa, se for um ambiente controlado e um intervalo de tempo de pelo menos 1 ano, que a microestrutura de placa, o nosso pixel não é tão pequeno para ver o que um OCT vê. Então, assim, precisa de um pouco mais de tempo para ver as mudanças um pouco mais grosseiras, mas tem alguns estudos com volume de placa ou composição de placa que já foram publicados no livro de estudo randomizado com amostras pequenas, mas dá para medir. O porém é que você precisa padronizar, porque a gente tem tentado reduzir radiação ao longo dos anos. E a gente muda o KV. E o KV muda o valor de corte para caracterizar a placa. Só que o ruído que você ganha com essas mudanças do ponto de vista de dado, aí não dá. Você pegar um banco clínico retrospectivo de quem repetiu o tomo, aí tem 100 kV, tem 120 kV, tem 80 kV, tem máquina antiga, mudou o detector. Não é muito. Para um laudo clínico não muda. Mas para quando você vai fazer um estudo onde 2 milímetros cúbicos mudam, aí não dá. Mas se a gente padronizar, mesma máquina, mesma aquisição, mesmo protocolo de contraste, repetir, acho que tem muita coisa de composição de placa para estudar que já dá para fazer. Não é bem núcleo necrótico, porque ele é muito pequeno, mas a composição mais macro já tem coisa que dá para medir, já tem alguns estudos de progressão feitos. Raul, tem uma pergunta crucial para você, falando sobre fibrato, né? A gente teve estudos na década de 80, quando não tinha estatina, com gemfibrozil, com resultados muito positivos. A gente tem meta-análise e subestudos, subgrupos do field, do acorde, mostrando hipertria HDL baixo com benefício. A gente tem alguns dados do Prominent sugerindo que houve aumento de ApoB, isso impediu o benefício. Os fibratos são todos iguais? Boa pergunta. Francisco, é assim, não são iguais, né? Por exemplo, do ponto de vista farmacocinético, o gemfibrozil não dá para ser usado com estatina, porque aumenta o risco de rabdomiólise. Mas, se você for ver, a única droga, o único fibrato que realmente mostrou benefício foi o gemfibrozil, né? Que foi o VA-HIT e o antigo estudo lá, que eu já esqueci o nome, Helsinki Heart Study. Então, assim, então não são iguais. O Prominent, o pemafibrato, apesar de ter esse nome, era um SPARM alfa seletivo, né? Então ele tem uma afinidade muito maior pelo pipar alfa, tanto que a gente usava doses bem mais baixas quando comparadas com cipro e feno. Agora, assim, a meta-análise que eu citei com os fibratos, incluindo o uso de estatinas, o benefício era muito pequeno, era um benefício relativo de 12% no risco de infarto do miocárdio, sem redução de mortalidade. Então, você pode usar o fibrato sozinho para quem não consegue tolerar a estatina e tem esse perfil de dislipidemia heterogênica? Pode. Você vai estar beneficiando o paciente? Estará. Mas é um benefício pequeno. E, hoje em dia, todos os tratamentos são em cima das estatinas. Então, eu acho que, apesar de que o Chico falou, as drogas são diferentes, talvez o pemafibrato não seja tão bom quanto o cipro ou o feno, principalmente o feno, né, onde a gente tem evidências aí dessas análises de subgrupo, que são estudos são muito maiores, né? Mas realmente eu acho que ficou mais para uma prevenção da pancreatite. Talvez a doença microvascular, os dados dessa mesma meta-análise do Lancet falava da redução da microvascular, principalmente de doença arterial periférica, tem coisa para o olho também, mas o número de desfechos era bem menor. E nós temos esse dado do Prominent, que vai ser publicado agora, que é do Lucas Marinho, mostrando redução de amputação distal, embora o número de amputações não fosse tão grande. Então, o que está se discutindo é você fazer um trial de fibrato para redução de amputação nessa população de PAD com diabetes. Veja, eu acho que isso não acabou ainda, tá? Os fibratos, eles reduzem a ApoC3, mais ou menos 20 e poucos %. A gente sabe que os estudos genéticos mostram que quem tem ApoC3 alta
tem maior chance de doença aterosclerótica. Então, agora está vindo essas drogas super robustas, esses pequenos RNAs de interferência, os oligonucleotídeos antissentido, que reduzem ApoC3 80%, 90%. E tem um impacto sobre triglicérides. Então, eu creio que o próximo caminho vai ser essas drogas serem testadas para desfechos cardiovasculares, nas populações de hipertremia moderada. Um dado interessante também, a gente fez uma compilação dos diversos estudos de intervenção com fibratos e estudos observacionais tipo Copenhague. E parece que o maior risco é, geralmente, triglicérides acima de 400, por aí. Claro, acima de 800 não tem mais, porque é quilomicron, é risco de pancreatite para valer, não é mais VLDL, LDL. Mas esse grupo entre 150 e 500, que foi o que a gente colocou nesses estudos, embora o risco seja maior, talvez ele não seja tão maior assim, que você precise tratar o cara com triglicérides mais alto. A gente espera que isso traga, talvez, uma luz para desenhar os próximos estudos das terapias de redução de TG. Porque, veja, é um marcador de risco. Nós não estamos dizendo que não marca risco, mas a gente não conseguiu trazer o benefício que a gente imaginava para os pacientes. Acho que É rápido. Tudo bem, Francisco? Parabéns aí pela condução, uma mesa espetacular. Eu tenho 2 perguntas e pediria um comentário, tudo 30 segundos. Para o Pedro, primeiro. Vamos imaginar que nós conseguimos preencher o seu quebra-cabeça. Chega lá para 50%. Faz os pacientes, em vez de 12% de exercício físico, fazer 50%. Controla mais os diabetes, dá mais inibidor de ECA, mais BRA. Você diminuiria a indicação de exames de imagem para acompanhar esse paciente? Score de cálcio, tomografia, etc. Você aconselharia na educação que você está fazendo para os médicos, para eles pedirem menos e contra o sistema? E para o Márcio, excepcional a apresentação dele, eu teria uma pergunta curiosa aqui, de mais curiosidade. Como é que você, nos Estados Unidos, indicando, vem esses exames... Score de cálcio, a gente diz, na verdade, o médico pede score de cálcio muito pouco proporcionalmente em relação à angiotomografia. Normalmente, ele já quer ver anatomia, quer ver carga de placa. Como você faz para evitar procedimentos desnecessários, que hoje é presente em nosso meio, nos Estados Unidos, seja com cirurgia, seja com colocação de stents, etc. Talvez o Raul pudesse comentar as 2 respostas. Por favor. Segundos para cada um. Perfeito. Então, em relação à primeira pergunta, eu acho que, obviamente, esse é o grande objetivo, você melhorar, preencher o máximo possível do quebra-cabeça, mas como o Márcio mesmo comentou, nesses pacientes, como o do NIT, que eram pacientes de prevenção secundária com doença clinicamente manifesta, exames de imagem já não vão agregar, particularmente aí colocando a questão da angiotomo de coronária, muito em relação ao risco desse paciente, que já é um risco muito elevado. Seria mais um cenário, até no paciente na prevenção primária, e que até o paciente com uma coronária angiograficamente normal, o estudo órfã já consegue separar para a inteligência artificial um risco maior, mas nesse outro cenário, eu acho que não é a minha prioridade. A prioridade é preencher o quebra-cabeça. Márcio, vem com um recadinho, não precisa pedir CAT, como é que você vai fazer? Olha, é educação, mas assim, do paciente assintomático, sabendo carga de placa com score de cálcio, você não precisa mais nada. Enfim, você não precisa ficar repetindo score de cálcio, não precisa fazer teste de isquemia, não precisa mais nada. Assim, laboratório sim, mas o seu risco clínico, o seu LDL, talvez uma ApoB, talvez uma proteína C reativa, acabou. A gente tem uma vontade muito grande de complicar, em termos de quantidade de exame, e a gente tem uma crença claramente incorreta de ser encanador e desentupir coisa, achando que funciona, sem tratar fator de risco de forma adequada. A gente não dá estatina e a gente quer botar stent. A gente não dá AS e a gente quer mandar para cirurgia. E assim, eu já vi paciente que começou com o score de cálcio e acabou revascularizado, o LDL era 150 e quando ele chegou na revascularização, meses depois do score de cálcio, ainda não tinham tratado o LDL para baixo de 100. Então a gente sabe fazer o complicado sem fazer o simples. Faz o perfil clínico com o laboratório, se dali você ainda tem alguma incerteza, carga de placa com score de cálcio pro assintomático e trata. E ao invés de ficar repetindo o número, trata direito, trata como o Pedro falou, trata como o Raul falou e está resolvido. Agora, educar as pessoas para isso é que é a parte mais complicada. O Fausto está cheio de razão. E, assim, como o Fausto é gestor, ele vê o desperdício de exames que não vão mudar a conduta do paciente. Esse é o grande galho. Então, a gente precisa estar tranquilo e tranquilizar o paciente, que não precisa ficar repetindo a angiotomo, a cintilografia miocárdica, etc, etc. Tem que tratar os fatores de risco e com isso a gente vai mudar a história natural da doença. Bom, estamos com o tempo esgotado, Valéria ficou... E queria agradecer o brilhantismo dos apresentadores, a participação da plateia. Sessão encerrada.